Então, a aula costuma ser meio rápida, mas dependendo aí do que a gente, conforme estiver indo, o troço vai esticando, tá bom? Então, só aquela introdução básica. Então, o pessoal que está assistindo pelo YouTube também, tá? Bem-vindos, boa noite. Estamos aqui na nossa segunda aula de estruturas 1 e vamos dar continuidade para aquela discussão que a gente começou a fazer sobre os elementos estruturais, tá? Vou compartilhar aqui minha tela. Então, tá aqui. Então, aula passada, depois tudo isso aqui vai ficar disponível para vocês, tá? A gente viu alguma coisa aí sobre estruturas e tal, e hoje a gente vai ver alguma coisa mais específica, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre projeto estrutural, ou qual que é a ideia por trás desses projetos, tá? No final dessa disciplina, eu costumo abrir um projeto estrutural mesmo, de cabo a rabo, assim, para mostrar mais ou menos como vai ser e o que vocês vão fazer aí para frente, tá? Porque, inclusive, tá? Não falei, mas tanto Estruturas 2 quanto o tal do PI 3, que é o Projeto Integrador 3, vocês vão desenvolver um projeto. Acredito que vocês já estão até começando com alguma coisa lá no arquitetônico. Então, nesse projeto integrador, a ideia é uma matéria totalmente integrada com as outras, que vocês vão fazer o arquitetônico, o elétrico, o hidráulico, o hidrossanitário e o estrutural, tá? Então, vocês vão fazer, acho que eu repeti algum, mas vocês vão fazer todos esses projetos. Então, vocês vão ter um projeto pronto, conceituado de vocês. Vocês vão fazer tudo, tá? E a gente, claro, os professores vão estar ajudando vocês aí a estar fazendo esses dimensionamentos e tudo mais, certo? Então, esse é o PI nosso, é como se fosse o TCC de vocês, vamos dizer assim, tá? É onde a gente sabe se vocês conseguem, pelo menos, estar projetando e calculando aí todos esses tanto arquitetônico como os projetos complementares, tá bom? Dúvidas, perguntas, por favor, tá? Não fiquem, podem perguntar. Então tá, falando um pouquinho aqui de projeto estrutural, tá? Qual que é a ideia? Vamos pensar assim que a gente está trabalhando sempre com concreto armado, tá? Mas a ideia se aplica à estrutura metálica, até mesmo estrutura de madeira. Mas como a gente dimensiona muito concreto armado, a gente vai pensar nisso, tá? Então a ideia do projeto é o seguinte, né? Então vamos falar numa casa, bem simples, tá? Se a gente tivesse uma casa e falasse numa estrutura de uma casa, então o que a gente teria? Então, vamos começar de baixo para cima. A gente teria a fundação, tá? Que essa fundação pode ser bloco, sapata ou estaca, tá? E dentro dessas estacas, ela pode ser pré-moldada, ela pode ser feita em um no local, enfim, pode ser estaca batida, pode ser um monte de coisa diferente, tá? Mas seria a fundação, isso tudo numa sapata ou num bloco. Depois, em cima disso, você teria uma viga de baldrame, tá? Eu não vou me ater muito só a esses termos, porque vocês vão ter tudo isso lá em tecnologia, tá? Senão fica tudo meio repetido. Mas vocês teriam a viga de baldrame, que é a viga, né, de base, contrapiso e tal. Teriam as suas vigas, seus pilares, suas cintas de amarrações, depois algum perfil do oitão ou coisa assim. A treliça de madeira para o telhado ou outro material e o telhado em si, tá? Então, estrutura é isso. Então, seria essa concepção, pensar o que eu tenho que ter. Então, se vocês, vamos dizer que a gente extrapolasse isso um pouco mais até para os antigos, né? Pensem como que o cara pensou de que ele foi fazer uma pirâmide, aquela pirâmide do Egito. Que diacho o cara resolveu fazer daquele jeito, entendeu? Claro, com o material da época, com a tecnologia da época, mas o cara fez um troço que eu acho que se a gente fosse fazer hoje, a gente ia se bater um monte, entendeu? Para fazer aquela bodega que o cara fez lá. Então, essa é a concepção, tá? Da estrutura. Pensem, por exemplo, né, saindo um pouco até da nossa casa, das nossas casas, pensa o cara que fez o Cristo Redentor. Olha a estrutura que tem no negócio daquele. O Cristo Redentor, ele é né, tipo um pilarzão e lá em cima tem duas vigas presas no nada. Não tem um tirante, não tem um nada, tá? Então, como que o cara pensou em fazer aquilo? Ou como que depois foi calculado,
né, a estrutura de um monumento desse, tá? E por aí vai, né? Se a gente falar em pontes, em styles, em um monte de coisa diferente, tá? Então, só essa é a ideia. E em termos de projeto estrutural, a gente tem exatamente isso aqui, vou até fazer uma marcação aqui, que é o que a gente chama de, de pré-dimensionamento. Tá? Não está marcando hoje, mas tudo bem, tá? É o pré-dimensionamento. O que, que é isso? É mais ou menos assim. A gente tem, vamos dizer aí, vamos voltar para nossa um sobrado. Vamos falar um sobrado. Bom, a gente, por experiência ou por alguns conceitos e coisa e tal, a gente fala assim, bom, os pilares para um sobrado, eles têm que ter uma dimensão de 30 por 30, por exemplo, tá? Isso é uma ideia, é um pré-dimensionamento. Claro que tem norma que ensina a fazer isso. E a gente vai fazer isso lá em estruturas 2. E esse pré-dimensionamento é o quê? Bom, eu vou literalmente chutar um valor, por exemplo, 30 por 30, e daí eu vou calcular para ver se aquele 30 por 30 passa ou não, tá? Essa é a ideia. Isso é pré-dimensionar. É você estipular. Bom, pilar 30 por 30. Faço a conta e falo, não, 30 por 30 dá. Mas por isso eu vou fazer ele 30 por 30? Não. E é isso que a gente vai aprender. É como você otimizar essa estrutura. Então, por exemplo, fiz o cálculo todo e vi que um pilar de 10 por 10 me atende na carga que eu preciso. Vou construir ele 10 por 10? Não também, tá? Então, o para menos também não. Por quê? Porque a norma estipula certos padrões, certos tamanhos, certas áreas. Então, ela vai falar, olha, o pilar não pode ter menos do que 200 centímetros quadrados. Então, tipo, o teu pilar, ele tem que ter 10 por 20, não pode ser menor que isso. Então, por mais que o 10 por 10 passe, você não pode construir. Mas também não precisa fazer 30 por 30, tá? Então, é isso que a gente vai trabalhar lá em estruturas 2. Mesma coisa, por exemplo, a gente falar em aços dentro de vigas. Se você... Uma viga de 3 metros de comprimento, vamos dizer, um tamanho aí de uns 20 por 40, uma baita, não, menor, mas 20 por 30, mais ou menos, né? Então, uma viga de 20 por 30, com 3 metros de vão. Você pode colocar 4 barras de meia polegada e ela vai resistir? Sim, ela vai resistir, tá? Você pode fazer qualquer viga desse tamanho, desse jeito, que ela vai aguentar. Mas precisa tudo isso? Não, tá? E a gente também vai dimensionar esse tipo de coisa. Então, tudo a gente parte desse pré-dimensionamento, que é justamente, vamos ver aqui se 4 barras de 10 passa. Passou, tá, mas pode ser de 8? Não pode? A norma deixa? Não deixa? Então, é isso que a gente vai discutir muito aqui na disciplina, certo? E aí, só vem aqui essa questão da análise estrutural, tá? Que é justamente o quê? O que eu tenho que pensar em tudo isso, tá? Por exemplo, tô lá fazendo, vamos dizer que eu quero colocar uns pilares para pôr a caixa d'água em cima, né? Por exemplo. Então, o que eu tenho que considerar? O peso da água, tá? Toda essa estrutura que tem que suportar a caixa d'água, tá? Então, esse monte de variações. O peso, né, da própria estrutura é um dos que mais pesa na hora de fazer o cálculo. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo para vocês aqui, que vocês terem uma noção. Wilson, me ajude aí qualquer coisa. Se eu fosse fazer uma viga para vencer um vão de 8 metros, uma viga de concreto, vocês têm ideia de que tamanho que tem que ter uma viga dessa? De 8 metros? 8 metros de vão. Vamos dizer assim, 8 metros de vão livre. E essas últimas que eu andei fazendo aí de 4,5 metros já foi de 15 por 40? Certo. Então, você imagina que se fosse meio pela matemática, uma de 8 metros teria que ter quanto? Não o dobro, mas uns 60 por 30 teria que ser. Mais ou menos, mas assim, vou até falar para vocês uma regrinha que até da norma é uma regrinha meio básica, assim, tá? Não é tão simples, mas é mais ou menos assim. A viga, ela tem que ter 1/10 do seu comprimento. Então, uma viga de 8 metros teria que ter 80 centímetros de altura,
tá? Claro que isso é o pré-dimensionamento. Eu falo que é a conta do padeiro, né? Então, 8 metros, 80 centímetros. Mais ou menos isso. Que nem você falou, não precisa ser tudo isso. Vocês vão ver que às vezes uma viga de 65, às vezes 60, bem armada, vence um vão desse, tá? Ou não, tá? Por quê? O que que acontece? O problema de uma viga dessa é que ela é muito pesada. Então, ela sozinha, ela tem, tipo, mais carga do que qualquer outra coisa. Aqui na minha casa, eu estou em obras, inclusive, tá? Agora, nesse exato momento. Não agora, claro que está de noite, né? Mas eu estou fazendo uma construção e a gente tem uma viga de 6,5 metros que eu estou construindo aqui. A viga, ela vai ter 80 centímetros por estética, vamos dizer assim, para combinar com a parte da frente. Então, vai ser uma viga de 80 centímetros num vão de 6,5. Qual que é o maior problema? Ah, o que, que vai chegar nessa viga? Vai chegar um telhado de zinco, só. Carga nenhuma, tipo zero. Então, vai ser uma estrutura metálica, uma telha de zinco. Só que para essa viga ficar de pé, nós estamos prevendo fazer ela com 6 barras de 12,5, fora as barras de 10 milímetros largado meio que no meio do caminho aí, tá? Eu depois vou tirar umas fotos aqui e mostro para vocês também, mas só para vocês entenderem, assim, tipo, o grande problema da viga não é o vão, é o peso dela. O peso próprio tá deixando ela, assim, tipo, absurdamente carregada. E assim, que nem eu falei, é arquitetônico. É tipo assim, é uma viga de bonito, porque não precisava. Claro, por causa do vão de 6,5, talvez precisava uma coisa meio parruda, mas não 80 centímetros, tá? Então, isso são concepções estruturais, certo? E outras ações e outras cargas, né? Por exemplo, a gente aqui nas nossas normas, elas usam assim números muito pequenos, mas, por exemplo, ações de vento, tá? Quando você calcula prédio, o vento é importante. Um que aqui no Brasil a gente praticamente não usa, ação de neve, tá? Então, o peso da neve. Em países europeus, por exemplo, isso são valores muito altos. Porque, por exemplo, você pega lá nevascas em Itália, Alemanha, que você tem 50 centímetros de neve em cima de um telhado. Você pensa se aqui no Brasil desse uma neve aí de 20 centímetros que fosse. Olha, os telhados nossos não são feitos para esse tipo de esforço. Quem dirá quando essa neve começasse a derreter e escorresse pelo telhado, tá? Nossa, as calhas entupir tudo. Quem tivesse platibando aí tava perdido, tá? Porque é um excesso de água, um excesso de carga que a gente não dimensiona, tá? Porque a gente não tem histórico, pelo menos não de neve grossa, né? Salvo aí em Guarapuava, São Joaquim, algumas cidades aí, mas não dá para considerar que é um acúmulo de neve tão absurdo, além dos granizos que tem dado bastante, certo? Então, isso só para dar uma pincelada sobre o projeto. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade, tá? Então, se não, vamos continuando então. Então, é o que a gente está falando, tá? Então, são todos esses conceitos de justamente abalos, terremotos, ventos, neves. Então, tudo isso é importante quando a gente vai fazendo um cálculo estrutural. Outra coisa mas por que essa sequência? Ou a gente vai deixar falar isso um pouco mais para frente, tá? Mas, por exemplo, se eu tenho uma viga vamos dizer, de 30 por 30, vamos colocar uma viga quadrada, que é uma coisa meio absurda, tá? Eu posso ter uma viga de 30 por 30 apoiada num pilar de 10 por 10? Pode, tá? Poder pode. Mas, assim, pensando numa harmonia, não parece uma coisa muito lógica, né? Tipo assim, por que eu vou ter uma viga tão grande num pilar tão pequeno, tão esbelto, tá? Parece uma coisa meio absurda. Outra coisa que a gente, hoje em dia, vê muito pouco, né? Mas já via muito no passado por que eu faço minhas vigas de concreto e os meus pilares de madeira, por exemplo? Não parece uma coisa muito lógica, né? Então, é muito comum você ter o contrário, vigas de madeira em pilares de concreto. Por que não, né? Em telhado, a gente vê muito isso, tá? Mas são situações que, assim, ninguém diz que é proibido fazer, só não é comum ser feito, tá? Então, algumas coisas assim. Outra que eu sempre gosto de comentar é esse tal do pilar 30 por 30 ensobrado, né? O povo já gosta de fazer um pilarzinho 30 por 30. Mas sempre pensar assim, né?
Poxa, mas um pilar 30 por 30, qual que é a largura de uma parede? Né? Você pensar numa parede rebocada, vamos falar aí 15, 16 centímetros, que seja, e esse pilar de 30, ele vai ficar para fora, para dentro, no meio, entende? Isso é pensar no estrutural. Poxa, então esse 30 por 30 não poderia ser 15 por 40, né, para ficar englobado na estrutura? Claro, estou só chutando valores aqui, tá? Porque é umas coisas meio absurdas. Mas, entendem? Essa é a ideia, tipo assim, fazer uma coisa mais harmoniosa em si, tá? Até nas próprias vigas, né? Se você tiver parede subindo aí com 16, fazer vigas com 20, talvez precise, talvez não. Mas tudo isso a gente vai conversar aí na sequência também, ok? Então, essa é dos conceitos. E agora aqui sim, é a questão de como que a gente analisa uma estrutura. É isso que a gente vai trabalhar muito, tá? Então, a gente sempre tem que pensar em elementos estruturais como linhas, planos ou volumes, tá? Vamos tentar só expressar um pouco mais. O que seria um elemento estrutural tipo linha? Linha seria tipo um tirante, tá? E eu sempre gosto de mostrar aqui, vou abrir aqui, o que é um tirante, né? Com certeza vocês já viram muito. Alguma coisa assim, tá? Tentar abrir grande. Por exemplo, uma ponte estaiada. Vou tentar abrir uma grande aqui, tá? Então, esses cabos, ponte, isso são elementos lineares, tá? Que praticamente esses elementos, a gente vai também falar desses esforços, mas eles estão submetidos geralmente à tração, tá? Então, toda a ponte estaiada, né, alguma coisa assim, ela sempre está tracionando, porque essa barra de ferro, vamos dizer assim, comprimida, não parece uma coisa muito lógica, tá? Se a gente estiver falando em cabo de aço, tá? Agora, por exemplo, se a gente estiver falando aqui numa treliça, eu quero, não é essa treliça que eu quero. Vamos pegar uma treliça mais bacaninha. Vamos ver a treliça de telhado. Pronto, vamos pensar numa assim, tá? Vamos pegar uma grande aqui. Vou pegar uma aqui assim mesmo. Tem alguns exemplos bem diferentes aqui, tá? Mas vamos pensar no... não fica grande. Deixa eu tentar aumentar aqui. Então, por exemplo, se a gente pensar numa treliça dessa de telhado, que é o primeiro ponto que a gente vai começar a dimensionar aí nas nossos cálculos estruturais, tá? Vocês vão aprender que nesses tirantes, alguns deles estão resistindo à compressão, tá? Então, estão sendo comprimidos, e outros estão sendo tracionados, certo? E só de olhar assim, vocês já podem imaginar que, por exemplo, essa de baixo, tá? Ela está recebendo esse tipo de esforço. Então, ela está sendo o quê? Ela está sendo tracionada. Então, com certeza, essa de baixo tem muita força de tração. E, teoricamente, essas diagonais, elas têm esforço de compressão. Não é uma regra, tá? Mas mais ou menos é isso. Depende um pouco do ângulo, depende um pouco desse tipo de coisa. Por que isso é importante? Isso é importante, por exemplo, no dimensionamento de um telhado, tá? Então, por exemplo, por que eu uso... Claro que é meio complicado falar em madeira, né? Mas, por exemplo, cambará. Vamos dizer que a gente está fazendo um telhado de cambará. Eu vou usar uma viga de 2x4, né? Tudo em polegada, de cambará para ser essa parte de baixo. Tá, mas 2x4 dá? Não dá? É pouco? É bastante? Entendem? É isso que eu quero sempre deixar claro para vocês que são técnicos, né? Que do tipo, a maioria do povo usa um cambará 2x4 para um certo vão lá, vamos dizer lá, 5 metros, tá? Mas será que está certo? Está errado? Está muito? Está muito pouco? Né? Claro que se a gente falar em madeira aqui, não ficar louco, né? Porque cambará é uma coisa, Itaúba é outra, embuia não pode mais. Cedro é totalmente diferente, pinos nem se fala, tá? Então depende de cada madeira. E infelizmente essa parte de madeira vocês não têm no curso, tá? Então, mas esses esforços que a gente vai calcular aqui servem para qualquer material, tá?
Então, o esforço independe do material, seja ele metálico, madeira, concreto armado, tá? Então, a gente vai aprender a calcular esse tipo de coisa. E, se tudo der certo, Deus abençoar, e a gente voltar aí para o IFSC no começo do ano que vem, tá? Lá para fevereiro, a gente sempre tem uma espécie de uma brincadeira, mas às vezes tinha até prêmio antigamente, que a gente fazia a tal da ponte de palito. A gente fornecia uns palitos para vocês, e vocês em grupo faziam umas pontes com tamanhos determinados, e a gente colocava carga e via quanto que uma pontezinha feita com palito aguentava. E quando eu estou falando em carga, só para vocês terem uma ideia, a gente fazia pontes lá com 60 centímetros, com na faixa de uns 60 palitos, mais ou menos, e teve ponte lá que já aguentou, tipo, 60 quilos de carga. Então, tipo, umas coisas absurdas, assim, sabe? O povo caprichava mesmo no troço, assim, sabe? Sem roubar, claro, né? Então, mas é só para vocês terem uma ideia que tudo isso que a gente vê aqui tem uma lógica, sabe? E justamente você sabe onde você tinha que reforçar o palito, onde que não tinha. E a mesma coisa você fala no estudo de telhado. É exatamente a mesma coisa, tá? Então, essa é a ideia da parte de treliça e a parte do curso, tá? Então, eu digo que, às vezes, o técnico de edificações, a gente fica meio assim, tipo, puxa, mas eu não sou engenheiro, mas eu também não sou pedreiro, eu não sou construtor. O que que eu sou? Você é esse cara que está aqui para questionar, entendeu? Eu falo isso. Você está aqui exatamente para isso. Tá. A vida inteira nós fizemos pilar de 30 por 30. Por quê? Qual o sentido? Qual a lógica? Não, se é isso, eu aceito. Mas será? Sabe aquele será? Eu falo que o técnico é o será. Será que não dá para fazer isso de outro jeito? E esse outro jeito pode ser mais barato? Ou pode ser mais rápido? Não necessariamente ser mais barato é bom. Às vezes só ser mais rápido é bom, tá? Então é isso que eu digo que o técnico de edificações tem que ser sempre aquele cara que olha diferente, tá? Essa é o que eu, pelo menos, sempre tento passar para vocês. Tipo assim, por quê? Será que eu não posso fazer uma coisa diferente? E quando eu falo assim, diferente, coisas que, construção civil, eu acho que tem, assim, anos-luz que a gente precisa evoluir, tá? Quem diria se a construção civil fosse igual ao celular, não precisava mais fundação hoje em dia, tá? É mais ou menos por aí, tá? Mas eu digo assim, usar cola em bloco cerâmico, poxa, será que a gente não pode fazer isso direto? Tipo, por que a gente tem que ficar sentando na argamassa, sabe? Então, umas coisas assim, bater concreto em obra, sabe? Tipo, será? Poxa, será que já não estamos num ponto que dá para chamar o caminhão caçamba lá caminhão caçamba, não, perdão. Caminhão betoneira da concreteira e fazer essa concretagem com qualidade, com aquela resistência que tem certeza, sabe? Será que a gente precisa ainda estar fazendo aquelas coisas que a gente fazia há 70 anos atrás? Então, hoje dá para fazer muita coisa já diferente sem gastar muito. Essa é a questão. Não sou professor de concreto, tá? Mas vou dar só um exemplo básico aqui de uma última obra que a gente tocou. Eu cheguei à loucura de fazer a conta de quanto custaria para fazer o concreto na obra, com betoneira, tá? Era uma casa térrea, nada demais, não tinha laje, tá? Uma casa sem laje. E pedindo concreto à concreteira. Talvez, não sei se falei para vocês, mas eu moro aqui em Curitiba, tá? Não moro em Canoinhas, mas fico aí a semana toda quando a gente tem aula, mas a minha residência fica aqui. E aqui a gente já tem concreteira que está entregando 3 metros cúbicos de concreto, tá? Só, mais nada. Tipo, menos da metade de um caminhão de 8 metros cúbicos. E ficou mais barato pedir o concreto da concreteira do que fazer em obra. Mais barato mesmo. Isso assim, eu nem coloquei mão de obra no meio do caminho, tá? Mas na época a gente pagou lá R$180 o metro cúbico do concreto. E brita, areia, cimento, água, juntasse tudo, aditivo para chegar lá nos 25 MPa, tava dando na faixa de 210 na época. Então, tipo, não tinha lógica não usar o caminhão concreto lá. E às vezes o pessoal fica meio assim do tipo, nossa, mas eu vou pedir um caminhão betoneiro aqui, mas é muito. Rapaz, 3 metros
não é nada, não é nada. Você coloca lá, tipo, concreto uns 5 pilares, umas 4 vigas lá, acabou. 3 metros cúbicos você nem vê. Vai fazer uma fundação lá, 5 sapatas lá, você enche 3 metros cúbicos frouxo, sabe? Então, essas coisas assim que a gente tem que sair da casinha, sabe? Eu falo isso aí, tem que sair um pouco e ir para esses lados, tá? Cola no tijolo e por aí vai. Mas esse a gente já vai para outro caminho, tá? Outro dia a gente fala um pouco sobre isso. Vamos para frente. Então, falando num sistema estrutural plano, tá falando o quê? Em lajes, tá? Praticamente a gente está falando em lajes. A gente vai abordar muitos aspectos de lajes lá em estruturas 2. Laje nervurada, laje protendida, laje pré-moldada, laje maciça, tá? Então, aí tem seus pormenores aí, e a gente vai estudar muito isso lá, eu vou deixar esse assunto para aquela hora, tá? E aí, elementos, se alguém for falar, pode falar, tá? É que vocês podem ver que eu não paro muito, vou até tomar uma aguinha aqui, tá? Beba água. Melhor uma pedra no caminho que 2 no rim. E os elementos de volume, tá? Nesse volume que a gente está falando é o quê? Blocos, sapatas, tá? Se você pensar também em vigas, pilares, pode ser um sistema volumétrico, tá? Por isso, esses elementos estruturais aí de volume, certo? Então, aqui a gente já falou, barras, chapas, blocos, já tá tudo resolvido isso aqui. E aí, só um comentáriozinho, tá? Só para vocês terem explicações, para a gente falar sempre o certo. Sabem me dizer certinho qual a diferença entre um pilar e uma coluna? O que é uma coluna, o que é um pilar? Se alguém quiser também escrever no chat, se vocês não estão com internet para falar. Eu acho que o pilar é onde não tem parede em volta e a coluna fica junto com a parede. Não tem parede ligada nela. Tá, mais ou menos, bom, ruim, mais ou menos, tá médio, tá? Mas pela lógica, se você pegar em norma, é isso aqui. Coluna, sempre aparece a vertebral, eu não quero essa. Coluna de concreto. Coluna é essa aqui, a redonda, tá? Então a especificação coluna, não que o pilar não possa ser redondo, mas a coluna tem algumas características. Ela é redonda, ela tem esse capitel em cima, ela tem uma sapata, tá? Então essas aqui mais decorativas, isso é uma coluna, tá? Se a gente falar nesse quadradão aqui, esse é um pilar, tá? Só para a gente falar aí a mesma língua, tá? E claro, né, pessoas, para quem às vezes está assistindo aí no YouTube, pilar é de pé, tá? E viga é na horizontal, certo? Então não tem pilar deitado e nem viga de pé, tá? Não, é viga e pilar. E aí a questão de sapatas e blocos também, já que a gente está falando isso aqui, sapata versus bloco. Vamos ver se acha alguma coisa aqui. Aqui tem exatamente o que eu queria mostrar para vocês. Então, assim, sapata, a gente entende aquela que ela é tipo uma pirâmide, tá? Ela sempre tem essas arestas, assim, ela é tipo um triângulo não que é 3D, né? Mas tipo um tetraedro lá, uma pirâmide, tá? Isso é uma sapata, mais ou menos igual essa aqui. E o bloco é o quadradão, tá? Eles, de certa forma, têm funções diferentes se a gente pensar em estrutural. Geralmente, a sapata é quando você não tem brocas para baixo aqui, você não tem brocas descendo dentro da fundação. Ela geralmente é de superfície. E o bloco geralmente é usado quando você tem várias estacas e quer juntar aquelas estacas, tá? Ou distribuir a carga, coisa assim. Então, a gente não usa sapata, usa bloco. Então, geralmente é assim. Não que você não possa ter uma sapata com estaca, ou que você possa ter somente um bloco, tá? Numa superfície, mas pense assim, né? Se você olhasse assim, você pode concordar que se você pegasse essa sapata aqui e fechasse um quadradão, você às vezes ia estar só gastando concreto à toa, tá? Então, o bloco, essa função dela ser quadrada, é quando você tem estacas para justamente elas distribuírem melhor a carga das estacas, tá? Por isso que a gente faz um bloco quadrado e a sapata nesse formato aí mais piramidal, vamos dizer assim, ok?
Vamos para frente. Então, aqui fala de grandezas, tá? Não vamos falar isso aqui. Então, estruturas lineares, a gente já falou, tá? Então, a gente tem aí os nossos pórticos, as nossas treliças, e às vezes alguma coisa aí de grelhas ou alguma coisa assim, não é muito comum a gente usar esse tipo de coisa, tá? Mas é a treliça, tá? Quando a gente fala em estruturas lineares, e, eventualmente, algum cabo. Embora a gente trabalhar com cabo na construção civil, geralmente muito em ponte ou em algumas obras de contenção, que eles fazem aqueles tirantes dentro da terra lá. O professor de solos com certeza vai falar isso com vocês, tá? Então, esses tirantes são elementos lineares, geralmente resistindo à tração, tá bom? E aqui só alguns exemplos, né, de barras, então essas pontes gigantescas, como a gente falou de treliças, tá? Os próprios arcos, tá? Os arcos também funcionam aí elementos estruturais que, sim, resistem muito à compressão, alguma coisa à tração também, tá? Não vou meter muito aqui, que é tudo que a gente já falou. Eixo, não, isso aqui não. E aqui, só especificamente falando aqui um pouco dos esforços já, tá? Eu acho que eu até deixei um aqui, mas vamos lá. Então, falando em esforços, isso aqui é bom de ficar registrado, acho que a gente acaba já até quase que fechando por aí. O que a gente tem de esforços em elementos estruturais? Então, eles são alguns, praticamente são 6 aí que são os mais importantes. Então, a gente tem o esforço de tração, tá? O tração é você realmente puxar, tá? Então, isso é um esforço de tração. A gente tem um esforço de compressão, tá? Então, você, por exemplo, um pilar, ele tem que resistir muito bem à compressão, essa é a função dele, tá? Se você pensar, então, em viga, é o contrário. A viga tem que resistir à tração. Por que a tração? Bom, a viga é um pouquinho diferente, mas já vou entrar nesse mérito. Quando você tem uma viga, né, apoiada, você pode ver que a tendência dela é dar essa embarrigada, tá? Ela ficar torta. E quando isso acontece, acontece um fenômeno bem diferente no caso da viga. Por quê? Pense assim, é que eu não tenho uma espuma aqui para mostrar para vocês. Mas se você pensar que uma viga está assim, né? Pensa que ela é bem grande, ela está torcendo, o que acontece? A parte de baixo da viga, ela está fazendo o quê? Ela está sendo tracionada. Então, ela está tracionando as fibras. E a parte de cima está comprimindo. Então, a viga é um esforço, são dois esforços ao mesmo tempo, tá? Então, vigas acontece exatamente os dois, meio que simultaneamente, tá? E a gente tem que prever esses dois esforços. Então, tração e compressão. Os dois primeiros aí bem básicos, tá? Deixa eu ver aqui, já fala das vigas. Deixa eu ver aqui, tá falando muito das vigas. Deixa eu falar primeiro dos esforços, tá? Então, a gente tem tração, compressão. A gente tem um terceiro que é bem famosinho, que é o tal do cisalhamento, que vocês vão ouvir falar, tá? Que é o quê? É um esforço quando você tem um para baixo e um para cima, tentando rasgar. Aonde que é bem claro, deixa eu pegar até uma imagem aqui, para ficar bem claro, para quando a gente falar disso, vocês já terem a imagem na cabeça, tá? Então, cisalhamento. Tá, eu acho que aqui dá para ter uma ideia, ó. Imagine que vocês tivessem isso aqui, tá? Duas tábuas presas uma na outra com pregos. E uma indo para baixo e outra para cima. Qual que é a tendência? É esse prego ser rasgado, tá? É romper esse prego. Isso é o tal do cisalhamento, esse esforço, tá? De um para cima e um para baixo. Aqui, né, um outro exemplo, por exemplo, sacanagem, tá? Mas, ó, você tem mais ou menos isso aqui, tá? Você tem, tipo, uma chapa para um lado, uma para um outro e um parafuso no meio. Então, que nem aqui mostra na foto, o parafuso chegou até a entortar, tá? Então, isso é o tal do cisalhamento. Muito importante aqui pra gente, e a gente vai dar um nome, depois que estiver trabalhando nas vigas, que a gente vai chamar isso aqui de esforço cortante, que é aonde tem a tendência de fazer um corte. Onde que acontece isso? Ligação entre pilar e viga, tá? Por quê? O pilar está tentando empurrar a viga e a viga está tentando empurrar o pilar. Então, essa junção é uma área que você tem muito cisalhamento, esforço cortante. Ela tenta se romper, tá?
Fora isso, a gente vai falar aqui também, a gente tem mais dois esforços. Um que a gente usa muito pouco, que é o tal do esforço torsor, que é quando você realmente quer torcer, né, alguma coisa. Onde que a gente vê isso? Chave de fenda, chave Phillips. Você pensar ali, você está aplicando esse esforço, você está torcendo para aplicar uma carga lá na ponta, tá? E aí, o tão famigerado, que vocês vão enjoar de ouvir aqui, eu vou deixar até a hora que ele aparecer aqui, que é o tal do momento fletor, tá? Esse vai acompanhar a gente até o último dia aí do Tecnificações. E se você for fazer engenharia, você vai quase colocar o nome do seu filho de momento fletor, tá? Porque é o mais importante de tudo que a gente vai aprender e fazer na parte das vigas. E vou deixar uma aula praticamente só para falar dele, certo? Deixa eu ir descendo aqui ver se tem uma coisa muito importante que eu esqueci, que a gente já está finalizando. Então, aqui só ia falar um pouco das vigas, tá? E aqui só para conceituar o que é uma viga em balanço, né? Então, viga em balanço é esse negócio aqui, né? Uma viga que está simplesmente solta, a ponta dela não tem nenhum pilar segurando, tá? Pepino, tá? Pepino, construir isso aqui é problema, é muito aço que você tem que usar para compensar esse esforço e essa falta desse pilar. Mas é claro que existe muito, tá? Onde que a gente vê muito isso aqui na construção civil? Sacada, né? Geralmente sacada é isso aqui, é uma viga em balanço, com laje, com tudo que tem direito, tá? Então, um elemento estrutural aí bem comum, certo? Eu acho que esse aqui a gente vai deixar para a próxima, tá? Vamos só fechar aqui, então, vigas e pilares, tá? Então, viga, como a gente está vendo aqui, a gente vai representar as vigas aqui nos nossos exercícios desse tipão aqui, tá? A gente vai ter uma aula só sobre isso, e eu vou explicar por que esses triângulos, por que esse aqui está afastado, esse aqui está junto, tudo isso tem uma lógica que a gente vai ver para frente. Mas isso aqui é representando o quê? Como se fosse um pilar, tá? São dois pilares e uma viga no meio desse caminho. E essas vigas vão ter o quê? Cargas. Vão ter lajes, vão ter pessoas, vão ter telhados, tá? E a gente vai fazer o quê? Calcular essas vigas. É isso que a gente vai fazer. Na verdade, estruturas 1, a gente não vai calcular ela. A gente vai calcular essa força. É a força que chega no pilar e a força que a viga tem que resistir. Então, é isso que nós vamos calcular aqui em estruturas 1. E daí lá na 2, a gente já vai ter as forças, saber como é que faz, e vai dimensionar elas, certo? Beleza. E aqui, por último, só falando um pouco aí dos pilares, tá? Então, o pilar, como a gente disse, resiste muito à compressão, certo? E é só isso. O pilar é só isso, bem dizer, tá? Depois aqui vai falar um pouco, deixa eu ver aqui, cascas, né? Vamos deixar para a próxima aula, tá? Que isso aqui é só mais conceitual mesmo, certo? Então, só voltando aqui. Pessoas, então, eu acho que não pretendo esticar muito mais que isso, tá? Como eu falei, essas primeiras aí são bem teóricas, tá? Próxima aula, acredito ainda que a gente fale um pouco da teoria, a gente vai falar um pouco sobre esses esforços, falar um pouco de como que a gente vai calcular essas vigas, coisa e tal, para daí a gente botar a mão na massa realmente, tá? Porque com certeza, não tenho dúvida que estruturas, a gente vai fazer muita conta aqui, tá? E vocês se bobear mais que eu, inclusive. Mas eu sempre trabalho assim, eu faço exemplos, tá? A gente vai calcular junto aqui, vai discutir, e depois vocês vão ter alguns exercícios aí para desenvolverem também por conta própria. Mais ou menos como vocês devem ter feito aí já no módulo 1 em topografia, mas não é aquele Deus Zacu da topografia lá, tá? Aquele monte de coisa arada, contarada lá, não chega a ser desse ponto, tá? Tem bastante coisa, bastante conceito, mas aqui é um pouco mais simples, um pouco, certo? Acho que falei demais, tá? Perdão, eu geralmente me empolgo e é isso aí. Se vocês quiserem comentar alguma coisa, podem ficar à vontade aí, tá? Acho que a hora é agora. Show de bola, né? É isso aí, isso aqui tá só teoria, tá? Eu gosto mesmo de fazer exercício, tá? Eu não gosto muito de ficar nesse blá 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 aí, mas é preciso, alguns conceitos são extremamente importantes aí para vocês, tá? Então, pessoas, só deixar combinado aqui para vocês, eu sempre vou mandar a mensagem, mas então toda quarta-feira, às 20h40, a gente tem essa aula aqui síncrona, tá?
Todas essas aulas eu posto, eu deixo os links lá no Siga A e tem o canalzinho do YouTube que depois eu vou colocar lá também em caso, né? Na teoria, que ninguém quer ver de novo, né? Pelo amor de Deus, 2 vezes a mesma coisa, ninguém merece. Mas às vezes na hora de fazer um exercício, alguma coisa, é importante, vocês vão ter lá o acesso para ver, tá? Quem não tiver acesso para o Siga A também, por favor, me comenta. Eu sei que tem uns professores fazendo uns tutoriais, algumas coisas, que eu acho que é uma das ferramentas mais fáceis para a gente poder trabalhar, tá bom? Em si, as aulas nossas aqui online, ela é para ser na faixa aí de uns 40 minutos, segundo o regulamento do IFES. Se deixar que eu fique falando 2 horas também, né? É até ruim. E toda quarta-feira a gente tá junto aí. Como eu disse também para todos eles, e Wilson também, Vanderlei, não hesitem, tá? Vocês lá no grupo, tá o meu celular lá, o meu WhatsApp. Eu não respondo no horário de aula, eu respondo a hora que vocês precisarem, tá? Do que precisarem. Pode mandar uma mensagem. Às vezes demora um pouquinho para responder, mas eu respondo, tá? Fiquem bem à vontade, pode gravar áudio. Eu estou à disposição para o que vocês precisarem mesmo, tá? E espero muito poder ver vocês, se não em fevereiro, né? Pessoalmente, no terceiro módulo, com certeza a gente vai estar junto aí. Tá bom, pessoas? No mais, muito obrigado. Fiquem com Deus. Boa semana e boa aula para vocês aí. Qualquer coisa, quarta-feira estamos juntos de novo. E quiserem falar alguma coisa também, fiquem à vontade. Só uma pergunta. A parte dos estribos ali nas armações de ferro, tem alguma diferença ser soldado ou amarrado? Assim, então vamos lá. Se você pudesse soldar todos os estribos, seria ótimo. Por quê? Você tem certeza que ele nunca iria sair do lugar. Mas assim, a função de soldar ou amarrar é só para você garantir que na hora de concretar ele não ande. É só isso. Ele não vai ter mais resistência por estar soldado. Entendeu? Se essa é a sua pergunta. Tipo assim, se eu soldei ele é mais resistente? Não. Por quê? Justamente por causa desses esforços que a gente está vendo. Porque o estribo mesmo, ele, por exemplo, ele vai estar aqui na viga e ele vai resistir a esse tipo de esforço, tá? Então, não importa se ele está soldado aqui nas pontas ou não, porque não faz diferença. Agora, se esse estribo, em vez de estar assim, tiver assim, faz uma diferença absurda, tá? Se, por exemplo, sei lá, se ele tiver assim mesmo, se ele correu lá na hora, faz diferença. Então, sim, você pensar num pilar, é quase uma bobagem que eu vou falar aqui, mas é o seguinte, estribo em pilar não serve para nada. Tá? Ele não tem função nenhuma num pilar, mais ou menos isso. A função dele é o quê? Segurar as barras de ferro para elas não abrirem. É só isso, tá? Já na viga, não. A viga, o estribo é quase tão importante quanto os aços principais, tá? Que ele vai existir o esforço de cortante. Esse que a gente vai ver. Mas respondendo sua pergunta, não. Não faz diferença desde que a amarração seja boa. Claro, poxa vida, se você puder soldar, não precisa nem falar que vai ficar muito melhor, né? Não vai correr, não vai nada. Mas o amarradinho vale ainda, tá? Por praticidade, né? Daí que eu já tenho o aparelho de solda, quando for fazer a estrutura, daí não sei onde que eu vi, alguém falou que aquele soldado não poderia, que daí não vai trabalhar, se o concreto for trabalhar, ele vai quebrar. Não vi nada parecido com isso. Vou falar o seguinte para você, vou dar uma olhada na norma, se a norma tem alguma restrição para solda. Até onde eu sei, eu não vi isso aí. Porque por mais que ele fosse trabalhar, a estrutura dentro, ok, ela tem uma certa trabalhabilidade, mas não para deslocar desse tanto, que se chegar a deslocar uma solda de um estribo, meu Deus, a viga já, ou não me está fissurado, ou já rompeu, entendeu? Não tem muita lógica isso. Mas eu vou dar uma olhada. Sabe o que eu pensei agora que pode ser um diferencial? Se essa solda não pode provocar alguma corrosão, sabe? Alguma ferrugem, porque vai ficar o aço exposto. Aí eu já pensei nesse ponto. Mas questão de deslocar assim, não vi lógica, não. Mas vou olhar essa questão da corrosão, porque isso é importante, né? Aí você não quer que o teu aço tenha um monte de pontos, né? Vamos dizer que nesses pontos de solda começasse a enferrujar, aí ia dar uma coisa meio ruim. Mas vou pesquisar. Para a próxima aula eu trago para você alguma coisa mais certa sobre isso, tá bom?
Beleza, obrigado. Obrigado a você. Bom, se é isso, estou aí à disposição também, mas fiquem à vontade aí, podem jantar, comer alguma coisinha agora que tá tranquilo. Tá bom, pessoas? Muito obrigado e nos vemos aí na quarta-feira que vem. Joia? Obrigadão. Até mais, até semana que vem.